A noite caía sobre Lisboa como um cobertor pesado, e Ana caminhava rápido pela rua estreita que ligava o ponto de ônibus ao bairro simples onde morava com a avó. Ela vinha do trabalho no restaurante, cansada, com cheiro de fritura grudado no uniforme e a mochila velha pendurada num ombro só. Não era a primeira vez que passava por ali tão tarde. Mas naquela noite, algo estava diferente. A rua parecia quieta demais, como se até o vento estivesse se escondendo. Quando ouviu passos atrás de si, Ana acelerou. Os passos aceleraram junto. Ei, menina! Uma voz rouca chamou. Ana não olhou para trás. Ela sabia reconhecer perigo pelo tom de voz. Só quero falar um pouco. Vai procurar outra pessoa. Ana disparou, sem parar. Mas o homem apareceu na frente dela, surgindo da sombra como um vulto. A camisa suja, o cheiro forte de álcool, os olhos vermelhos. Eu disse que queria conversar. Eu não. Ana respondeu, firme, tentando manter a postura. Mais 2 homens surgiram atrás dela. O coração dela bateu forte, mas o corpo ficou gelado. Droga! Hoje não. Deixa a mochila aí. Um deles ordenou. Ana recuou um passo. Se entregasse a mochila, perderia o dinheiro da avó, o remédio, tudo. Nem pensar. O primeiro homem avançou, rápido demais. Ana mal teve tempo de gritar quando ele agarrou seu braço. Antes que o pânico tomasse conta dela, uma voz grave ecoou da escuridão. Solta ela! Os 3 homens viraram ao mesmo tempo. E de dentro da penumbra, um homem alto, de moletom azul escuro com capuz, caminhou em direção a eles. Ana não conseguiu ver o rosto, só a postura dele. Rígida. Controlada. Ameaçadora de um jeito silencioso. Isso não é problema seu. Rosnou um dos agressores. Agora é. O desconhecido respondeu. Tudo aconteceu rápido demais. Um dos homens avançou. O desconhecido desviou com uma precisão assustadora e o derrubou com um golpe seco no ombro. O segundo tentou agarrá-lo por trás, mas foi jogado contra a parede antes que pudesse tocar nele. O terceiro correu, mas o desconhecido segurou o pulso dele e o torceu até que o homem gritasse de dor e fugisse cambaleando. Em menos de 30 segundos, todos haviam desaparecido. Ana ficou paralisada, o coração martelando, o braço ainda dolorido de onde foi segurada. O homem de moletom azul se virou para ela. A luz fraca do poste iluminou apenas parte do rosto, revelando uma mandíbula forte, lábios tensos, olhos escuros e profundos demais para um estranho. Você está bem? Ele perguntou, a voz baixa mas firme. Ana tentou responder, mas a voz não saiu. Ele deu um passo mais perto. Eles machucaram você? Não. Ela finalmente conseguiu soltar. Obrigada. Tem alguém esperando por você? Minha avó. Ele assentiu, como se processasse cada palavra dela. Apenas então Ana percebeu que suas mãos tremiam. O desconhecido notou também. Me acompanhe até a rua principal. Ele disse. É mais iluminado. Eu posso ir sozinha. Eu não pedi. Ana ficou indignada com o tom autoritário, mas, estranhamente, sentiu segurança nele. Então caminhou ao lado dele, em silêncio, até que chegaram à avenida iluminada. Ela parou. Ele também. Por um instante, ficaram apenas se olhando, como se os dois tentassem memorizar o outro sem explicar a si mesmos o porquê. Qual é o seu nome? Ana perguntou. Ele hesitou por um segundo que dizia muito. Mig, parou no meio, como se estivesse prestes a cometer um erro. Ninguém importante. Ana franziu o senho. Tá brincando comigo? Ele desviou o olhar, como se algo dentro dele estivesse lutando. Vai para casa. Murmurou. E não passe por aqui sozinha de novo. Antes que ela pudesse reagir, ele virou-se para ir embora. Ana sentiu um impulso estranho no peito. Espera! Ele parou, mas não olhou para trás. Eu não sei como te agradecer. O homem então olhou por cima do ombro, e apesar da sombra do capuz, Ana viu algo no olhar dele. Não era frieza. Não era dureza. Era medo. Medo de ser reconhecido. Medo de se aproximar. Não precisa agradecer. Ele disse. Só, fique segura.
e desapareceu na escuridão da mesma forma silenciosa que tinha surgido. Ana ficou ali, imóvel, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Só quando abaixou a cabeça para pegar a mochila, viu algo no chão. Um pequeno objeto metálico, brilhando na calçada. Ela o pegou. Um hino de lapela. De uma empresa. Uma empresa muito grande. No centro, gravado em dourado, o nome, Azevedo Group. Ana arregalou os olhos. Então, quem é você? Ela sussurrou. E pela primeira vez, sentiu que aquela noite não tinha sido apenas um susto. Tinha sido o começo de alguma coisa muito maior. Ana passou a noite inteira sem conseguir dormir. Cada vez que fechava os olhos, a cena voltava como um filme acelerado. O beco escuro, os homens se aproximando, o medo sufocante, e depois ele. O homem de moletom azul. Misterioso. Forte. Assustador e protetor ao mesmo tempo. Mas o que mais a perturbava não era o ataque. Era o objeto que ele deixou para trás. O pequeno hino metálico da Azevedo Group estava agora sobre a mesa de madeira simples no apartamento dela. A avó, Dona Helena, já tinha ido dormir, e Ana ficou encarando o objeto como se ele fosse capaz de responder perguntas. Um homem que luta daquele jeito, que fala daquele jeito, não é um cara comum. A Azevedo Group era uma das maiores corporações do país. Hotéis, resorts, imóveis de luxo, investimentos. Ana sempre passava em frente ao edifício principal quando ia pegar o ônibus. Um monstro de vidro e aço que jamais teria algo a ver com a vida dela. Mas agora tinha. Ana pegou o objeto na mão. Era pesado, frio, elegante demais para alguém acidentalmente perder. Ele não é ninguém importante, ela repetiu, debochando. Tá bom. No dia seguinte, depois de deixar a avó tomando café, Ana saiu com a mochila no ombro e o hino no bolso. Não foi para o trabalho. Foi para o Azevedo Group. Quando chegou diante do prédio imenso, seus dedos gelaram. Transformadores sociais como ela não entravam ali. Funcionários podiam, clientes ricos podiam, executivos podiam. Ela não. Mas mesmo assim entrou. O saguão era enorme, luxuoso, cheio de luz, mármore e gente elegante caminhando apressada. Ela se sentiu deslocada no instante em que colocou o pé no chão brilhante. Ainda assim, respirou fundo e foi até a recepção. Bom dia, ela começou, tentando parecer confiante. Eu encontrei esse hino. Acho que pertence a alguém daqui. A recepcionista, uma mulher impecável com blazer bege, pegou o objeto com cuidado. Assim que viu o símbolo dourado, seus olhos se arregalaram. Meu Deus, isso pertence ao departamento executivo. E alguém perdeu ontem. Queria devolver. A mulher analisou Ana de cima a baixo. Rápido, mas perceptível. Não era julgamento cruel. Era espanto. Poderia me dizer onde encontrou isso? A recepcionista perguntou. Ana hesitou. Não podia dizer no chão, depois de um homem misterioso salvar minha vida de 3 criminosos. Parecia roteiro de novela ruim. Na rua, perto do miradouro. Entendi. A recepcionista digitou algo no computador, conferiu registros internos e então mudou a expressão para algo mais formal, quase tenso. Você pode esperar um instante? Claro. Mas ela não esperou um instante. Esperou quase 10 minutos. Então as portas do elevador abriram. E dele saiu um homem alto, elegante, usando terno cinza perfeitamente ajustado, expressão séria, postura impecável. Ele caminhou até elas com passos firmes, calculados, como alguém acostumado a mandar, não a receber ordens. Quando ele chegou perto, Ana sentiu o coração bater forte. Não era o homem de ontem. Mas a energia era a mesma. Fortes demais para o tamanho do corpo. Frio demais para a idade. Poder demais nos olhos. Bom dia. O homem disse, olhando diretamente para ela. Eu sou o diretor adjunto. A senhorita encontrou algo pertencente ao nosso departamento? Ana entregou o hino metálico. Ele olhou o objeto. Reconheceu imediatamente. Isso pertence ao nosso CEO. Ana engasgou. CEO. Sim. Miguel Azevedo. O sangue de Ana gelou. O nome ecoou na mente dela como um trovão. Mig.
O homem misterioso quase falou Mig. No beco. Miguel. O diretor adjunto observava sua reação. O Sr. Miguel perdeu isso ontem à noite, provavelmente ao chegar em casa. Ele afirmou com convicção. Ele agradece por ter encontrado. Ana piscou. Ontem à noite? Sim. Ele chegou muito tarde. Algo dentro dela gritou. Mentira. O homem misterioso. Definitivamente não chegou em casa calmamente. Ele estava lutando em um beco, com respiração pesada, fugindo de algo, ou de alguém. Ana respirou fundo. Eu posso falar com ele? O homem pareceu surpreso com a ousadia. Com o CEO. Sim. Quero entregar para ele pessoalmente. O diretor adjunto deu um sorriso educado, mas vazio. Infelizmente, não é possível. O Sr. Miguel não recebe visitas sem agendamento. Então eu agendo. Ele arqueou a sobrancelha. Você não é cliente. Ana corou. Doía ouvir isso, mesmo quando ela já sabia. Eu só quero agradecê-lo. Isso não será necessário. O homem concluiu, guardando o hino no bolso. Nós resolveremos internamente. Ana sentiu a frustração subir como fogo. Mas eu queria. Tenha um bom dia, senhorita. E ele se afastou, deixando Ana plantada no meio do saguão enorme, sentindo-se pequena como uma poeira perdida no mármore. Ela saiu do prédio devagar, com os pensamentos embaralhados. Lá fora, o vento frio de Lisboa soprou em seu rosto, mas não acalmou. Ela parou, olhou para o topo do prédio, 80 andares acima, e murmurou, por que você fingiu que não era ninguém? Ela não sabia se ele estava lá dentro, atrás de alguma janela. Mas naquele exato momento, no último andar, Miguel Azevedo estava de pé diante do vidro panorâmico, moletom azul pendurado numa cadeira ao fundo, olhando lá para baixo. O diretor adjunto entrou na sala. Senhor Miguel, a moça que encontrou seu hino já foi embora. Miguel deu um leve aceno. Ela perguntou sobre o senhor. Um silêncio pesado. O que respondeu? Miguel perguntou, sem virar o rosto, que o senhor não estava disponível. Outro silêncio. Fez bem. Miguel murmurou. Mas seu olhar permaneceu preso lá embaixo, onde uma garota de cabelos presos e mochila velha acabava de se afastar do prédio. Ele tocou, sem perceber, o machucado no braço, marca da luta do dia anterior, e murmurou, não devia ter voltado aqui. Mas já era tarde. Ela voltou. E o destino já estava em movimento. Nos dias seguintes, Ana tentou voltar à rotina, mas nada parecia normal. Cada rua escura lembrava o medo daquela noite. Cada sombra fazia seu coração acelerar. E cada vez que fechava os olhos, ela via o rosto parcialmente escondido do homem que a salvou, e o nome na placa dourada, Miguel Azevedo. Mas se ele realmente era o CEO, por que mentiu? Por que se escondeu? Por que parecia sentir medo de ser reconhecido? As perguntas só aumentavam, e nenhuma tinha resposta. No terceiro dia, ao sair do trabalho, Ana encontrou Dona Helena sentada no sofá com uma carta em mãos e o semblante preocupado. Chegou isso para você. Para mim. Ana pegou o envelope. Era grosso, elegante, com logotipo em alto relevo da Azevedo Group. O coração dela quase parou. Ela abriu devagar. Dentro, havia uma carta curta. A senhorita foi convidada a comparecer ao edifício sede para uma reunião de esclarecimento sobre o objeto entregue. Data. Amanhã. Hora, 10 horas. E abaixo, uma assinatura. Miguel Azevedo. Ana arregalou os olhos. Ele me chamou. A avó, curiosa, perguntou, esse não é o homem da empresa rica? Ana engoliu em seco. Acho que sim. A noite passou devagar. Ana mal dormiu. Na manhã seguinte, colocou sua roupa mais arrumada, mas ainda simples, e prendeu o cabelo tentando parecer mais adulta, mais calma, mais preparada. Mas nada preparou para o momento em que o segurança do Azevedo Group disse, a senhorita tem acesso liberado ao último andar. O último andar. O andar do CEO. O andar dele. Ana entrou no elevador de vidro, vendo a cidade encolher à medida que subia. Suas mãos suavam. Suas pernas estavam frias. Quando as portas se abriram, o andar era silencioso, sofisticado,
com paredes de vidro e vista para o Tejo. Ela mal teve tempo de admirar antes de uma mulher elegante se aproximar. Você é Ana Costa? Sim. O Sr. Miguel está esperando. Ana foi guiada até uma porta alta. A mulher bateu 2 vezes e anunciou: a moça chegou. Pode entrar. A voz dele. Ana respirou fundo e entrou. Miguel estava de costas para ela, olhando pela janela. A luz da manhã desenhava a silhueta dele no vidro. Hoje ele usava terno, mas Ana viu, pendurado na cadeira, o mesmo moletom azul escuro do dia em que a salvara. O coração dela apertou involuntariamente. Ele virou lentamente. E então Ana viu o rosto dele por completo, sem capuz, sem sombras. E sentiu o ar sumir. Miguel era lindo de um jeito que dava raiva. Mandíbula marcada, olhos escuros intensos, postura perfeita, expressão controlada. Mas havia algo por trás da frieza, uma tensão constante, como se ele estivesse sempre prestes a enfrentar um inimigo invisível. Os olhos dele encontraram os dela. Não havia surpresa. Não havia sorriso. Mas havia reconhecimento. Ana falou primeiro. Então, era você mesmo. Miguel não desviou o olhar. Era. Ela cruzou os braços, irritada. Por que mentiu naquele dia? Ele caminhou lentamente até a mesa, como alguém que precisava organizar os pensamentos antes de tocar no assunto. Não era seguro para você saber quem eu sou. Por quê? Você é um criminoso? Ela desafiou. Ele soltou um suspiro curto, não de irritação, mas de cansaço. Infelizmente, não seria tão simples. Ana se aproximou um passo. E por que me chamou aqui? Porque devolveram meu hino através do departamento errado. Ela franziu a testa. Errado? Sim. E isso criou perguntas. Ana se sentiu confusa. Perguntas de quem? Miguel não respondeu de imediato. Ele caminhou até a mesa, abriu uma gaveta e tirou um envelope preto. Entregou para ela. Perguntas de quem me quer em perigo. Ana arregalou os olhos. O que isso tem a ver comigo? Miguel aproximou-se lentamente, a voz baixa e séria. Muito mais do que você imagina. Ana abriu o envelope. Dentro havia uma foto impressa. Ela, no saguão do prédio, entregando o hino à recepcionista. E escrito à mão, com tinta vermelha. Quem é ela? Ana largou a foto. Que porra é essa? Alguém está tentando usar qualquer ligação minha para criar problemas. Miguel disse, firme. Eles acham que você é uma vulnerabilidade. Ana recuou um passo. E eu sou. Miguel fechou a distância entre eles sem perceber, a expressão dura se suavizando por um instante. Não. Ele respondeu. Mas vão tentar te transformar nisso. Ana ficou dividida entre o medo e a raiva. E o que você quer de mim? Ele olhou para ela com algo que ela não conseguiu decifrar. Era preocupação. Era culpa. Era algo mais. Quero que me deixe te proteger. Ana congelou. Ela não esperava aquilo. Não daquele homem. Eu não preciso de proteção. Miguel deu um passo mais perto. Seus olhos estavam a poucos centímetros dos dela. Precisa sim. Por quê? Ela desafiou. A respiração dele ficou mais pesada. Porque depois daquela noite, você entrou na minha guerra. Ana não piscou. E como eu saio dela? Miguel respondeu sem hesitar. Não sai. A verdade caiu sobre ela como uma tempestade. Sem querer, sem pedir, sem perceber, ela tinha acabado de entrar no mundo dele. E não havia caminho de volta. Ana ficou em silêncio por longos segundos, digerindo o que Miguel acabará de dizer. O peso das palavras dele caía como ferro quente sobre sua pele. Entrou na guerra dele? Como assim? Ela só estava andando para casa depois do trabalho. Só tentava sobreviver. E agora? Isso? Eu não quero fazer parte de guerra nenhuma. Ana disse, com a voz trêmula mas firme. Miguel não desviou o olhar. Eu sei. Então me deixa fora disso. Ele respirou fundo, como se carregasse um fardo enorme nas costas. Se eu pudesse, já teria deixado. Ana passou a mão no rosto,
Completamente perdida. Você é rico, é poderoso, tem segurança, tem influência. Como alguém como eu poderia te colocar em perigo? Miguel caminhou até a janela, encarando a cidade lá embaixo. O reflexo dele no vidro parecia mais sombrio do que o normal. Não é você que me coloca em perigo. É o que podem fazer com sua imagem para me atingir. Ana franziu o senho. O quê? Usar fotos minhas para inventar que sou sua amante? Miguel a olhou, e o silêncio dele confirmou que essa hipótese não era tão absurda assim. Ana soltou uma risada amarga. Incrível! Nem sou parte da sua vida e já querem me destruir. Miguel voltou, devagar, até onde ela estava. Eu estou tentando evitar isso. É por isso que te trouxe aqui. Ela recuou um passo. Então o que você quer que eu faça? Ficar perto de mim. Ana piscou, confusa e indignada. Que? Não te pedi para confiar. Pedi para ficar perto. Você está louco? Isso é pior. Se eu ficar perto de você, o meu nome vai se envolver ainda mais. Sim. Miguel admitiu. Mas também estará sob minha proteção. Ana ficou boquiaberta. Ele falava como se ela fosse uma peça num tabuleiro. Uma peça valiosa, mas ainda assim uma peça. Eu não sou responsabilidade sua. Agora é. Por que eu devolvi uma porcaria de hino? Porque você esteve no lugar errado, na hora errada, comigo. Ana sentiu o estômago afundar. Miguel, eu não quero isso. O olhar dele suavizou, pela primeira vez real, sem máscara corporativa, sem frieza calculada. Eu sei. O silêncio se estendeu. Pesado. Cheio de significados perigosos. Você está me escondendo alguma coisa. Ana disse, com a intuição afiada. Miguel desviou o olhar, e isso confirmou ainda mais. Estou. E não vai me contar? Ainda não. Por quê? Ele respirou devagar, as palavras quase presas na garganta. Porque a verdade pode te machucar mais do que minha guerra. Ana sentiu os pelos do braço arrepiarem. O que pode ser tão pior assim? Miguel a encarou, e havia algo no olhar dele que a fez estremecer. Não era medo por si mesmo. Era medo por ela. Ana, ele começou, mas a porta se abriu abruptamente. O diretor adjunto entrou. Senhor Miguel, desculpe interromper, mas há um problema. Miguel cerrou os olhos. Agora não. É urgente. Miguel quase explodiu, mas controlou o tom. Fala. O diretor olhou para Ana, depois para Miguel, com tensão evidente. Vazaram a foto dela. Ana congelou. Que foto? O diretor colocou um tablet na mesa. E quando a imagem apareceu, Ana sentiu o chão sumir. Era ela, no saguão da Azevedo Group, entregando o hino à recepcionista. A foto tinha sido tirada de cima, claramente por uma câmera interna. E acima da imagem, um portal de fofocas escreveu: quem é a garota misteriosa recebida no andar do CEO? Envolvimento secreto? Funcionária ou affair? Ana levou a mão à boca, horrorizada. Não, isso não pode estar acontecendo, o diretor continuou. O conselho já está querendo respostas. E a imprensa está tentando confirmar se ela é ligada ao senhor. Ana virou-se para Miguel, furiosa e assustada. Isso é culpa sua. Não é. É, sim. Se eu não tivesse vindo aqui, se você não tivesse me chamado, nada disso teria acontecido. Miguel deu um passo na direção dela, mas ela recuou instintivamente. Ana, eu prometo. Não promete nada. As mãos dela tremiam. Os olhos ardiam. Ela não sabia se queria gritar, chorar ou fugir. Eu só quero minha vida de volta. Miguel fechou os olhos por um instante. Quando abriu, havia dor neles. Mas também decisão. Então você vai tê-la. Como? Eu vou assumir tudo. Ana piscou. Assumir, o quê? Miguel respirou fundo, como quem toma a decisão mais arriscada da própria carreira. Que você não é ninguém para o conselho investigar. Ana continuou confusa. Miguel concluiu, ou seja, que você é minha funcionária. Ana sentiu o impacto como um soco.
Sua o quê? Funcionária. Por quê? Porque é a única forma de te proteger e de impedir que usem você contra mim. Ana respirou fundo. Eu não quero trabalhar para você. Miguel deu um meio sorriso triste, quase imperceptível. Então vai trabalhar para sobreviver a isso. O silêncio explodiu entre os dois. Ana cerrou os punhos. E se eu disser não? Miguel respondeu a verdade nua e crua. Então vão destruir você. E eu não vou poder impedir. A sala girou. Ana sentiu algo quebrar dentro de si. Ele não estava pedindo. Estava avisando. Lentamente, ela ergueu o olhar. Que tipo de homem você é, Miguel? Ele encarou fundo nos olhos dela. E respondeu a única coisa que não era mentira. O tipo que vai lutar para te proteger. Mas Ana, tremendo, respondeu. E o tipo que arruinou minha vida em 3 dias. Miguel não teve resposta. E naquele momento, sem perceber, os dois estavam presos um ao outro por algo maior do que medo, maior do que orgulho. Algo que já não tinham como desfazer. Ana deixou a sala como se estivesse fugindo de um incêndio. O corredor parecia estreito demais. O ar parecia pesado demais. Ela só queria respirar, respirar longe dele, longe daquela empresa, longe daquele caos que não tinha pedido. Mas Miguel alcançou antes que ela chegasse ao elevador. Ana, espera. Ela não esperou. Me deixa ir, disse sem olhar para trás. Miguel segurou o braço dela, não com força, mas com desespero. Você não entendeu. A situação é séria. Eles não vão parar. Ana girou o corpo, arrancando o braço. Eu entendi muito bem. Entendi que entrei numa guerra que não é minha e agora sou o alvo mais fácil. Você não é alvo. Sou, sim. Ela explode. E tudo começou quando te conheci. Ou melhor, quando você cruzou o meu caminho. Miguel arregalou os olhos, como se as palavras dela o atravessassem. Eu estou tentando consertar isso. Você está tentando me controlar. É diferente. Silêncio. O tipo de silêncio que dói. Ana apertou a bolsa contra o peito, o corpo inteiro tremendo. Eu só quero minha vida simples de volta. A minha rua barulhenta, o meu trabalho cansativo. Mas meu. Miguel encostou a mão na parede, como se precisasse dela para não desabar. E eu só quero garantir que nada aconteça com você. Ana riu, uma risada amarga, quebrada. Você não me conhece. Não sabe sequer qual o meu sobrenome. E quer decidir o que é bom para mim. Miguel encarou o chão. Porque ela tinha razão. E esse era o problema. Então deixe eu começar a conhecer. Ele disse, a voz baixa, sincera. Ana congelou. A sinceridade cedida em voz baixa é sempre a mais perigosa. Ela engoliu em seco. Não é assim que funciona. Miguel deu um passo à frente, devagar, como quem se aproxima de uma ferida aberta. Eu sei. Mas também sei que, se você sair daqui agora, eles não vão parar. Vão atrás de você. Vão atrás da sua família. Ana sentiu o sangue gelar. Minha família? Sim. Eles já estão investigando seu nome. Não demorará para descobrirem endereço, parentes, empregadores. Ana recuou, o coração disparado. Seu pai. Seu irmão pequeno. Sua mãe doente. Não. Isso não. Eu não posso permitir, ela murmurou, perdida. Miguel percebeu a brecha surgindo, não de manipulação, mas de medo real. Por isso estou insistindo. Ana passou a mão no rosto, tentando afastar o pânico. Então, você quer que eu vire sua funcionária? Quero te dar proteção. E isso só é possível se você estiver dentro da minha empresa, sob meu nome. Ela fechou os olhos. Era absurdo. Inaceitável. Irracional. Mas, e se fosse a única forma de proteger os seus? E o que eu teria que fazer? Miguel hesitou por um segundo. A resposta dele mudaria tudo. Ser minha assistente temporária. Ana arregalou os olhos. Assistente? Mas eu não sei nada sobre empresa, finanças, reuniões. Eu não preciso que você saiba. Eu preciso que você esteja perto. As palavras bateram forte. Perto. Como se fosse mais do que proteção.
Mais do que estratégia. Mais do que guerra. Ana respirou fundo, tentando não tremer. E quando isso acabar? Miguel endureceu o olhar, não por frieza, mas por medo do próprio futuro. Quando acabar, você será livre. Ana engoliu secamente. Você promete? Miguel respondeu sem pensar, quase impulsivamente. Prometo. O elevador apitou. As portas se abriram. Era a última chance de ir embora. Ana ficou parada, no meio do corredor. Miguel, a poucos passos, segurando a respiração. Um mundo inteiro pesava sobre os ombros dela. Finalmente, Ana murmurou, eu aceito. Miguel fechou os olhos, como alguém que recebe uma sentença, e, de algum modo, também uma salvação. Quando abriu, havia um brilho diferente neles. Obrigado, Ana. Ela virou o rosto, evitando o olhar dele. Mas, isso não significa que confio em você. Miguel respondeu baixinho, quase para si mesmo, eu também não confio em mim perto de você. Ana não ouviu. Ou fingiu não ouvir. Mas Miguel ouviu a própria verdade ecoar dentro do peito. Muito mais alta do que deveria. O dia seguinte começou como uma tempestade silenciosa. Ana chegou à empresa escoltada por um motorista enviado por Miguel. Algo que ela não pediu, mas que, de certa forma, precisava. Os olhos curiosos dos funcionários a seguiram desde a porta giratória até o elevador. Ela sentia cada olhar como agulhas. Miguel já esperava no andar executivo. Não como CEO, mas como alguém que tinha passado a noite inteira acordado. Bom dia, Ana. Ela respondeu com um aceno rápido, tentando ignorar o fato de que ele parecia mais humano do que nunca, sem gravata, mangas arregaçadas, olheiras discretas. Parecia menos intocável. E isso a deixava desconfortável. O que eu tenho que fazer primeiro? Ela perguntou, prática, direta, quase fria. Miguel se aproximou da mesa onde preparou uma pasta. Primeiro, você precisa entender em que guerra está entrando. Ele abriu a pasta. Recortes de jornais, e-mails impressos, documentos internos, tudo apontando para o mesmo nome, Carolina Azevedo. Ana engoliu em seco. Ela quer te destruir. Ela quer o que sempre achou que era dela por direito. Miguel suspirou. E eu nunca quis estar no caminho. Ana observou o homem à sua frente. Pela primeira vez, enxergou não só o poder dele, mas também o peso. E eu? Onde entro nisso? Miguel encontrou o olhar dela. Você virou a peça que ela não consegue controlar. Ana sentiu o chão sumir por um instante. Mas eu não fiz nada. Exatamente. Miguel disse. E isso te faz perigosa. Inimigos preferem quem é previsível. Ana respirou fundo, firme. Então vamos acabar com isso. Um brilho cruzou os olhos de Miguel. Admiração, talvez. É exatamente o que vamos fazer. Naquela tarde, Miguel convocou uma reunião extraordinária do conselho. Carolina entrou na sala com um sorriso vitorioso, até ver Ana sentada ao lado de Miguel, com crachá oficial e uma postura que dizia claramente eu não estou mais fugindo. O que essa menina está fazendo aqui? Carolina cuspiu. Miguel cruzou os braços. Ela está aqui como parte da investigação interna. A expressão de Carolina mudou. Uma rachadura apareceu em sua segurança. Investigação? Do quê? Miguel empurrou um tablet para o centro da mesa. Vídeos, prints, mensagens enviadas por números falsos, tudo ligando Carolina ao escândalo criado contra Ana. O silêncio foi cortado por um murmúrio dos conselheiros. Carolina empalideceu. Isso é ridículo. Vocês acham que eu perderia meu tempo com uma garota qualquer? Ana não disse nada. Não precisava. Miguel fez isso por ela. Você atacou alguém inocente para me atingir. E isso, acabou. Carolina levantou-se bruscamente. Pai não vai permitir, ele já sabe. Miguel interrompeu. E ele aprovou minha decisão. O golpe foi final. Carolina saiu da sala tremendo de ódio, mas derrotada. Ana respirou pela primeira vez em muitos dias. Quando todos foram embora, Miguel permaneceu. Ana também. O silêncio entre eles não era desconforto. Era reconhecimento. Então, acabou.
Ana perguntou. Miguel deu um meio sorriso cansado. A guerra acabou. Ela se levantou. Então, está na hora de eu ser livre, como você prometeu. Miguel engoliu em seco. Não esperava que doesse tanto. Sim. Você está livre. Ana segurou a bolsa. Olhou para a porta. E depois voltou a olhar para ele. Obrigada, Miguel. Ele deu um passo, depois outro, como se algo puxasse sem permissão. Ana! Ela esperou. Miguel aproximou-se devagar, o olhar mais vulnerável que ela já tinha visto. Eu queria que você ficasse. Não como assistente. Não por proteção. Ana sentiu o coração falhar um segundo. Miguel, mas eu sei que você não confia em mim. Ele sorriu de um jeito triste. E eu, ainda estou aprendendo a confiar em alguém. Uma confissão. Crua. Honesta. Ana respirou fundo. Então vamos começar do jeito certo. Miguel franziu a testa. Como? Ela estendeu a mão. Oi. Eu sou a Ana. Miguel piscou, surpreso. Depois colocou a mão sobre a dela, devagar, quase com reverência. Miguel. Ana sorriu, pequeno, sincero, raro. Prazer em te conhecer, Miguel. Ele respondeu baixinho, quase num sussurro. Prazer é meu, Ana. E assim, sem beijo, sem promessa, sem drama. Mas com uma verdade nascente, a história deles finalmente começava, do jeito certo.